Olá, seja bem-vindo. Continuaremos a série de estudos bíblicos no livro dos Salmos, exclusivamente os Salmos de Davi. Hoje, o Salmo de número 6. O Salmo de número 6, nós temos a apresentação do rei Davi afligido pela mão de Deus. Aqui nós vamos ver o rei se curvando diante de Deus, porque ele sabe que infringiu a lei de Deus. Reconhece que provocou a ira divina. E agora então ele vai fazer o óbvio como um servo de Deus. Ele vai orar pedindo perdão. O Salmo 6 é um salmo de lamento, é a continuação daquela aflição que Davi está enfrentando, porque ele enfrenta injustiças, perseguições, mas no meio das injustiças nós somos levados a, às vezes, ter atitudes que não agradam a Deus. E aqui nós temos um exemplo disso. O Salmo 6 é um salmo de quebrantamento, de arrependimento do rei Davi. Então, olha comigo, por gentileza, o Salmo 6. Já a oração do rei começa assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. O Salmo 6 é a apresentação do rei sabendo do agir deste Deus. O Salmo 5, ele lança-se diante do Senhor na convicção de que este Deus não pode contemplar o mal diante dos seus olhos. E ele pede até para que o Senhor Deus castigue os seus inimigos, porque os inimigos estão em transgressão contra o próprio Deus. Na verdade, no Salmo 5, Davi disse que esses inimigos estão perseguindo o próprio Deus, não a Davi em si. Só que agora chega o Salmo 6, me parece que Davi cai em si, tem uma convicção de culpa, de pecado, e só tem um caminho para ele, é o caminho de apresentar diante de Deus esta culpa que pesa na consciência dele e se arrepender. Por isso é que ele já começa dizendo: Senhor, não me repreendas na tua ira. Preste atenção que ele não está pedindo para que o Senhor Deus não o repreenda. Davi é filho e sabe que Deus é pai. E qual pai que não repreende, que não disciplina o seu filho? Então ele não está dizendo que ele não quer receber a repreensão. Na verdade, ele precisa da repreensão. Só que ele diz o seguinte: Senhor, não me repreendas na tua ira, porque eu sei que um pai irado, se soltar a mão sobre o filho, a mão pode ser muito pesada. Por isso ele diz: nem me castigues no teu furor, que o Senhor tem que me castigar, eu estou aqui esperando, porque é necessário para que eu, como um filho, possa cada vez mais crescer diante do Senhor, mas não me castigues no teu furor. Aqui nós já temos uma grande lição para nós que somos pais, que temos que repreender os nossos filhos e castigá-los ou fustigá-los, fazer com sabedoria. O que Davi está pedindo ao Senhor Deus é: Senhor Deus, se o Senhor estiver muito irado comigo, deixe que essa ira abaixe, calme. Aqui nós temos a grande lição quando nós formos corrigir os nossos filhos. Pais, mães, se vocês estiverem tão irados na hora de corrigir o filho, não corrija neste momento. Tenta acalmar a ira no teu coração, porque senão a correção pode ser além da medida e o filho pode ser marcado por toda a sua vida. Por isso Davi diz: eu sei quem é o Senhor. Se o Senhor pesar a mão sobre mim, eu não vou suportar, porque tão fraco eu sou diante do Senhor. Que oração! Que Deus é um Deus justo e que sente indignação todos os dias, nós temos esta certeza, iremos ver num próximo salmo. Um Deus que se ira o tempo todo. Mas Davi pede: não me repreenda,
repreendas nesta ira do Senhor, nem me castigue nesta fúria do Senhor, porque quem é que pode conter a mão poderosa do Senhor? Versículo 2 e versículo 3, ele deixa bem claro: tem compaixão de mim, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? A sensação do rei é que, Senhor, usa da tua compaixão. Compaixão é a pessoa se colocar no lugar do outro, é sentir a fraqueza do outro, é sentir a necessidade do outro. É isso que Davi está pedindo a Deus: Senhor, tenha compaixão, porque eu me sinto debilitado. Senhor, sente o que eu estou sentindo. Eu estou fraco, Senhor. Se o Senhor derrubar a mão do Senhor sobre mim, eu não fico em pé. Porque o que eu estou precisando é de cura, Senhor. Então sara-me, porque os meus ossos estão abalados. Pode ser que Davi está falando de fisicamente, porque o pecado muitas vezes causa doenças físicas em nós. Então pode ser que Davi está dizendo sim, que o que ele está sentindo é alguém que está com os ossos abalados, aqueles que sofrem de fraquezas dos ossos. Davi está sem ânimo. Aliás, ele diz isso no versículo 3. Também a minha alma está profundamente perturbada. Talvez aqui dizendo: olha, já chegou no meu limite. Eu não sinto forças. As únicas forças que eu tenho é para erguer a voz ao Senhor e pedir compaixão. Não tenho forças para mais nada. A minha alma está fraca, aliás, ela está perturbada. Então aqui nós já contemplamos um Davi que não consegue nem mais deitar e dormir em paz e logo pegar no sono, porque a sensação é que ele está sozinho. Por isso o grito no finalzinho do versículo 3: até quando? Eu já não aguento mais, até quando? Versículo 4 a 5: volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Tu és um Deus cheio de graça. O Senhor é um Deus que salva. Então, Senhor, a sensação que Davi tem é que o Senhor Deus foi embora. Nós sabemos que o Senhor Deus não vai embora na aflição dos seus, ainda que sejam aflições causadas pelo próprio pecado. Um dos atributos do nosso Deus é a onipresença. Deus está em todos os lugares, mas a sensação daquele que está fraco é que o Senhor Deus foi embora. Deus não foi embora, mas para Davi, na mente dele, essa é a sensação. Não é assim mesmo? Quando nós estamos perturbados, com a alma aflita, quando nós estamos fracos, a sensação é que nós somos os únicos a sofrer, que todo mundo foi embora, até mesmo o próprio Deus. Nós nos recolhemos na nossa solidão e sentimos que estamos sozinhos e que mais ninguém está do nosso lado, até mesmo aquele que é onipresente. Esta é a sensação do salmista. Por isso é que ele diz no versículo 5: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Olha a ousadia de Davi nesta oração. A sensação de Davi é: o Senhor me abandonou e o que resta para mim agora é a morte. O Senhor me deixou para morrer na minha insignificância. Esta é a sensação. E ele diz: Senhor, se eu morrer, como é que vai ser, Senhor? Eu sou um rei que o Senhor escolheu, que o Senhor mesmo ungiu. Foi o Senhor que me salvou, foi o Senhor que me chamou. Então, não há recordação de ti na morte. Através de mim eu não serei mais um canal de recordação de quem o Senhor é. O Deus que vence batalhas, o Deus que derruba gigantes, o Deus que abençoa. Se eu for para o sepulcro, Senhor, quem te dará louvor? Conhecendo a vida de Davi, Davi, além de rei, era um musicista, era alguém que exaltava o Senhor, um compositor
autor de altos louvores. Não só compositor, mas um cantor, expressava com a sua voz louvores de exaltação, de adoração ao Senhor, glorificando este Deus Todo-Poderoso. Olha o argumento de Davi na oração. Ele sabe que ele está seguro nas mãos de Deus e que se morrer é partir e estar com este Deus. Mas ele está fazendo uma análise do lado de cá da existência humana. Ele não quer morrer simplesmente por morrer. Ele está dizendo: Senhor, tu sabes que apesar das minhas fraquezas, falhas, eu sou um salmista que louva o Senhor, eu te adoro. E não só isso, eu também induzo outras pessoas a louvar o Senhor. O Senhor me usa através dos louvores. Senhor, se eu morrer hoje, Senhor, diz aí no finalzinho do versículo 5, quem te dará louvor? Que ousadia de Davi. Sabe que existem outros musicistas, outros sábios que louvam o Senhor, mas ele está fazendo uma análise. Aqui nós temos uma grande lição. Davi não quer viver por viver. Não quer viver simplesmente para continuar pecando neste mundo. Ele quer viver para a glória de Deus. Uma lição para nós que temos uma convicção clara da nossa existência nesse mundo. Qual é o nosso fim principal? Qual é a nossa finalidade aqui neste mundo? Quando a doença vier, você quer viver para quê? Você quer ser curado da sua enfermidade para quê? Você quer que as suas aflições sejam aliviadas para quê? É para louvor da glória do Senhor ou para a sua própria glória? Por isso, o versículo 6 e 7, ele continua: estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Vocês prestaram atenção? Aqui nós não temos mais um servo de Deus que consegue dormir tranquilamente. Agora ele afirma que as noites que ele enfrenta são noites de choro, choro constante. Alguém que derrama diante de Deus no travesseiro lágrimas. Aliás, ele usa aqui uma expressão muito forte. Ele diz que todas as noites faço nadar o meu leito. Isso significa que não tinha uma noite que ele não chorava, chorando diante do Senhor Deus. Sabemos que há tempo para todas as coisas. Há tempo de deitar e dormir em paz e logo pegar no sono. Mas eu tenho que dizer, com toda sinceridade, que muitas vezes também existem aqueles momentos, tempos de você deitar e fazer nadar, ou fazer, na linguagem do salmista aqui, as suas lágrimas no leito. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Choro constante. Choro constante é sintoma de pessoa depressiva. Pessoas que choram e muitas vezes choram sem saber por que estão chorando. E aqui vai uma recomendação para quem vive com pessoas que choram constantemente. Às vezes não precisa nem perguntar por que a pessoa está chorando, porque muitas vezes nem ela mesma sabe por que está chorando. E só há um caminho, muitas vezes, na hora do choro, é até mesmo gemido apresentar diante de Deus. Por isso ele diz: estou cansado de tanto gemer. Eu penso que esta oração de Davi aqui era a oração de gemido. Às vezes não sai nem palavras. Talvez você que está me ouvindo sabe do que eu estou dizendo. Há momentos quando estamos deitados, angustiados na nossa cama, que você tenta orar, buscar o Senhor em oração e as palavras não vêm. E o que vem é apenas gemido e lágrimas. Contudo, Davi tem a convicção, está aí no versículo de número 8 a 10, para fechar este salmo, que o Senhor Deus aparta dele todos os que praticam iniquidade, ainda que os inimigos estão lá.
mas o Senhor ouve a voz do lamento. Me parece que nesta oração, Davi sentiu que Deus foi com ele. No Salmo 5, Davi clama: até quando? Volta! E aqui no Salmo 6, ele sente que Deus foi com ele, porque no versículo 8, no finalzinho, ele diz: porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Prestar atenção, as lágrimas vieram aos olhos e o rosto de Davi, mas o Senhor acolheu esta oração que foi apenas um gemido. Que convicção, Davi. Por isso, versículo 10, envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retiram-se de súbito, cobertos de vexames. Eu sei que você pode perguntar: eu posso desejar o mal para o meu inimigo? Eu não tenho que orar pelo meu inimigo? Eu não tenho que abençoar o meu inimigo? Eu não tenho até que dar de comer e comida boa para o meu inimigo? Sim, você não pode fazer justiça, eu vou repetir, com as suas próprias mãos. Você tem que desejar que a misericórdia e a compaixão também alcance o seu inimigo. Mas o que muitas vezes acontece é que há inimigos que têm um coração totalmente contrário à vontade de Deus. E nesse sentido, nós estamos diante de um Deus justo. Por isso Davi diz: envergonham-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Pode ser inimigos físicos ou pode ser inimigos espirituais, perturbadores na vida de Davi. Então você pode lançar diante do Senhor essa oração e esperar que o Senhor Deus faça aquilo que ele deve fazer. Mas você também pode orar pedindo que o Senhor Deus transforme o coração dos seus inimigos. Mas se o inimigo não mudar, então que eles sejam envergonhados, que a perturbação caia sobre eles, que eles mesmos sejam cobertos de vexames. Foi isso que Pedro disse naquele sermão espetacular em Jerusalém, quando aqueles inimigos da cruz de Cristo, crucificando o autor da vida, matando aquele que é o Senhor da vida, Pedro não poupou palavras dizendo que todos eles eram culpados e que se não se arrependessem, iriam sofrer vexames, perturbações. Então está aqui esta oração tão maravilhosa, uma oração de confissão, uma oração de lamento, uma oração de reconhecimento de quem é diante do Senhor, fraco, totalmente dependente. Você que talvez está me ouvindo, que pecou e que sabe que desagradou o Senhor Deus, o caminho é: arrependa-se e fale com Deus, lance para Ele e peça compaixão, porque Ele é Pai. Ele não vai te castigar além da medida. Ele é um Deus furioso contra o pecado e contra o pecador, porque Ele não odeia só o pecado, Ele odeia a habitação do pecado. E o pecado habita onde? No pecador. Então, peça compaixão, clame por Ele, porque Ele é rico em perdoar. Que Ele, pois, assim te abençoe, que Ele assim me abençoe, para que possamos continuar a contemplar esse Deus que é o Todo-Poderoso, digno de ser louvado. E se a morte chegar, sabemos que com Ele reinaremos, mas que a nossa vida seja para louvor da sua glória. Um grande abraço.